Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, aquele nosso bate-papo semanal sobre dados aqui toda sexta-feira às 9 horas. Hoje temos um tema bem interessante, né? Hoje vamos falar aqui sobre as principais dúvidas, né? Principais conselhos também para quem quer ingressar na carreira na área de governança de dados, né? Eu não vou fazer hoje sozinho, né? O Breno vai participar comigo aqui e pode entrar, Breno, né? Wagner, você pode liberar o Breno para aqui. Tá. Fala pessoal, bom dia. Bom dia, Entrando. Berta, tudo bem? Bom dia, Breno. Tudo jóia? Tudo certo, Preparado? preparado. Posso me apresentar primeiro? Então, pode. Fala pessoal, muito bom dia. Me chamo Breno de Souza, trabalho aqui com o Bergson há mais de 2 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque eu vejo que é um tema que tem a demanda muito grande e é pouco debatido, sabe? Então, muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre isso. Legal, Breno. Hoje nós vamos falar de carreira, né? Mas antes de a gente começar, só aquele cheque final, né? Me digam, por favor, de onde vocês estão, se nos escutam bem, né? O Wagner está aqui no background, qualquer pergunta que vocês fizerem, ele vai colocar aqui para a gente dar uma olhada, né? E nós vamos responder. Então, eu vou começar a conversar aqui com o Breno, mas a ideia é que vocês também participem desse bate-papo aqui, coloquem as suas perguntas, as suas dúvidas e os seus comentários. Tudo bem, pessoal? Então, dito isso, né, a gente pode começar já. Você puxa, Breno? Puxa, como é que a gente faz? Cara, eu puxo. Vamos. O tema, né, sobre a pessoa que está entrando na área de governança de dados. Então, vamos entender um pouco mais dessa área, né? Tu vê que você, Bergson, você vê que tem entrado mais pessoas atualmente na área do que antigamente? Como você vê hoje o fluxo de pessoas entrando e saindo da área? Hoje, realmente é uma área que tem muita gente nova entrando, ter muitas pessoas entrando na área, né, eu costumo falar isso, né? Isso não é garantia que a área, digamos, é uma área tranquila, você consegue, não é uma locação fácil, tá? Nós aqui, né, fazemos uma pesquisa a cada ano sobre o mercado em governança de dados. Esse ano ainda não soltamos ela, não é? Mas nos 2 anos anteriores, por exemplo, a taxa de desocupação na área estava muito maior do que a taxa do IBGE. Tá? Essa última agora, de 2025, por exemplo, deu mais de 10%. Tá? E eu conheço, sim, algumas pessoas muito bem qualificadas, né, bons profissionais que hoje, por exemplo, estão desalocados, tá? Então, é uma área que, sim, tem aberto as portas para quem está começando, isso é fato, mas também não está um céu de brigadeiro, como acredito que em outras áreas isso não aconteça também, tá? E aí, falando sobre governança de dados, Breno, você perguntou, basicamente, né, eu costumo falar que existem dois perfis, tá, para você trabalhar com governança de dados. O primeiro perfil, que é um perfil mais de entrada, não é a pessoa que vai atuar como analista de governança de dados, tá? Então, é uma pessoa que vai executar as atividades mais operacionais, vamos dizer assim, tá? E tem também o especialista ou consultor, ou seja, já é aquela pessoa com mais experiência, tá? Que ela
está envolvida ali, liderando as iniciativas, participando de reuniões com pessoas do patamar tático, também do executivo, né? Então, é um perfil que requer mais experiência, não necessariamente, tá, de atuação prévia em governança de dados, tá? Mas requer experiência de corporativa, tá? De tocar projetos, de passar por pressões, questionamentos, né? Então, hoje, basicamente, como a gente está falando aqui, o foco é mais para quem vai entrar na área, né? Então, é um foco mais no papel do analista, tá? E o que faz esse analista, eu já comentei, né? Ele vai estar, por exemplo, fazendo a parte de documentação de metadados, vai estar conversando com as pessoas para estar olhando os processos que foram definidos, passando informações sobre as políticas, padrões, processos que foram definidos, tá? Atuando na execução das iniciativas de melhoria com os dados, nas atividades que ficaram com, por exemplo, o time de governança de dados, tá? Então, a galera que vai estar fazendo um pouco isso. Respondi? Sim. Eu também concordo muito com o que você falou, que tem entrado várias pessoas na área. Eu vejo até pelo pessoal que fez faculdade comigo, até escritório de financeiro. Aquela história, né, Bergson? Quanto maior a demanda por dados, maior a necessidade de governança. E não só governança, mas todas as áreas técnicas, porque quando o volume é maior, a chance de dar besteira é maior também, né, de dados. Isso é verdade, né? E Breno, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que eu acredito que é um grande. Isso aconteceu comigo lá atrás, né? Na época não era governança de dados, né? Era, na época era entrar no mercado, inclusive, né? Na minha época ali de faculdade, né? Hoje, quais são as maiores expectativas, vamos dizer assim, os maiores medos, né, assim, você passou por essa situação, né? Você está com a gente aqui há 2 anos, não é isso? Isso, há 2 anos, mas você teve a sua primeira experiência conosco, né? Então você começou aqui, você é um prata da casa, vamos dizer assim, né? É, Então, quais são essas dúvidas, esses medos, né, da pessoa que está começando agora, por exemplo, quer entrar no mercado, ou já até atua no mercado, mas não há muito tempo e está querendo rever onde ela gosta mais de atuar e de repente se identificou mais com a governança de dados. Quais são esses medos, essas aflições? Cara, então, eu vou dividir a resposta entre começo de faculdade e final da faculdade. Começo da faculdade, o meu maior medo era conseguir um emprego na área de dados, que é o curso que eu cursei, que é Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E agora, para o final da faculdade, eu direi inteligência artificial. Porque assim, Breno, você não é a favor da inteligência artificial? Sim, mas eu sou a favor dela de maneira governada. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser arma para uma pessoa. E você dá uma arma na mão de um cego é perigoso. Breno, obviamente, dar arma na mão de uma pessoa é perigoso. Sim. Só que você dar arma na mão de uma pessoa leiga é muito maior. Na mão de um cego é muito maior. Entendeu? Então hoje eu botaria o maior medo seria a inteligência artificial. Tipo assim, dar o poder para uma pessoa delegar as coisas de inteligência artificial, ela não saber o que está delegando. E, tipo assim, a pessoa confia 100% na inteligência artificial, sendo que, na minha visão, isso eu discordo bastante. Porque a inteligência artificial sempre vai errar, de alguma forma, sempre vai ter alguma brecha para erro. Se a pessoa não ficar atenta nisso, a chance de dar problema depois é muito grande. Entendi. É, Muita gente fala, tá? No mercado, eu já vi algumas pessoas comentando isso, já li algumas matérias, né, que a inteligência artificial ela coloca em risco, não é,
a empregabilidade das pessoas que estão começando. Por quê? Várias das tarefas hoje, não é, que podem ser substituídas pelo IA, quando a gente olha na verdade, são tarefas que hoje, né, elas são realizadas pelo pessoal que está começando. Vocês sentem isso? Essa questão? Como é que é? Bergson, sim, cara, se você for analisar, hoje vendo o mercado de dados, a maioria das startups que nascem, elas não contratam mais júnior, porque o papel do júnior, eles automaticamente delegam para a inteligência artificial. Eles contratam geralmente ali um pleno para gerenciar as atividades. Agora, júnior é bem raro uma startup contratar hoje em dia, pelo menos pelo que eu vejo ali do cenário, por conta disso. Entendi. Então hoje você tem alguns colegas conhecidos, vamos dizer assim, da sua geração que ainda não conseguiram entrar na área, ou se entraram, saíram e não conseguiram realocar. Isso. Sim, eu conheço gente que se formou na área já e não conseguiu emprego na área. Isso é Entendi. bizarro. Acho que mais na sua época era assim também, ou não? Na minha época era um pouco mais tranquilo, não é? Então, ah, eu vim de uma época que o pessoal falava, né? Antigamente o pessoal chamava tecnologia da informação de informática, né? Então, faz tua faculdade de informática que você está feito pro resto da vida, né? Depois a gente vê que não é bem assim, né? Mas tinha um pouco disso, esses medos, mas realmente o mercado ele era mais fácil para a gente começar, tá? Isso aí sem dúvidas, tá? Quer mandar mais uma? Não, e agora te respondendo também, se você falou de expectativa e medo, né? Eu só falei sobre medo. Cara, expectativa também é inteligência artificial, só que usar ela de uma maneira correta, sabe? Programando fluxo, automatizando o processo, mas obviamente revisando tudo isso. Porque assim, eu conheço gente que joga o negócio no chat GPT e, pô, não revisa, sabe? O resultado final. Aí sempre vai ter. Pô, qualquer um que for testar, gerar imagem no chat GPT vai ver que sempre vai ter um errinho em alguma parte. E assim, essas IAs ainda possuem erro. No futuro, eu não sei se vão ter alguma brecha para erro. Agora, hoje em dia, tem bastante. E as pessoas não revisam isso. Então, assim, você dá o poder na mão de uma pessoa dessa, a chance das coisas terem erro no futuro é muito grande, entendeu? Eu sempre gosto de frisar isso sobre inteligência artificial, mas eu sou adepto a ela, de maneira correta. Entendi. E também, te fazer a pergunta agora, né? Que eu, como sou 2 anos na área, eu ainda me considero iniciante na área. Que erros que você considera comum que iniciantes cometem na área? Eu tenho um também, mas fala você primeiro. Então, quais são os erros, né, comuns quando a pessoa entra na área? O primeiro, você, de certa forma, já falou. É claro que você não comete, mas é, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando ela vai entrar na área, isso vale para quem está entrando novo de mercado, não é assim, a sua primeira experiência, como também quem já está no mercado, que é o seguinte: é uma área nova que a pessoa vai atuar, então ela tem que colocar ali, vamos chamar, né, assim, as sandálias da humildade, né? Então, a primeira coisa que a pessoa ela tem que entender é que governança de dados está na moda, muita gente fala, mas é um tema, tá, que aí, na minha visão, tá, requer um aprofundamento maior das pessoas, tanto na questão dos conceitos, como também na atuação. Tá? E, sim, eu vejo, né, que às vezes a pessoa ela entra na área, né, ela usa e abusa, vamos dizer assim, do seu colega de trabalho, né, o Gustavo Pereira Teixeira, que é o GPT, né, e faz tudo por GPT.
E aí, assim, você pega, né, olha aquilo ali, faz algum questionamento, né? Até porque a inteligência é nossa, né? Aquilo ali está para ajudar é, a sua produtividade, vamos dizer assim, né? É o start ali, né? Mas você sempre tem que ter um refinamento, tem que ter um questionamento, tem que ter um apuramento ali. E a pessoa, às vezes, não entende, tá? Isso. Então, ela acha que, cara, tá tudo isso aqui feito por inteligência artificial e tá tudo certo, não é? E eu já trabalho na área há menos de um ano, às vezes, né? E eu sou o suprassumo do tema. Então, é uma área que, sim, requer experiência, é uma área que não é uma área somente, estritamente, vamos chamar assim, técnica, né, que você tem que entender. Você vai lidar muito com pessoas, e pessoas, quando a gente fala, não é? São pessoas que encontramos nas empresas com diferentes comportamentos, visões, não é? Então, por exemplo, às vezes você entra numa reunião, não é? Principalmente quando você já está tocando alguma coisa, algum projeto, você vivencia às vezes um pouco disso, né? A pessoa vai, não é? O outro lado ali, geralmente um cliente, ou se você está dentro de uma empresa, não pessoas de outras áreas, de outros departamentos, não é? E às vezes as pessoas vão direto ali na tua canela, não é? Do tipo, já entram para te derrubar. Isso você só ganha habilidade em como não ser atingido, vamos dizer assim, né, por esse tipo de comportamento, por outra parte, né, esse tipo de provocação. E provocação, não estou falando que está te provocando, não, é no sentido realmente de questionar, né, algumas coisas, né. Isso você só adquire com o tempo, tá? Então, a primeira coisa é ter essa questão aí da paciência, entender que a área, não é? Você entrou, ou você quer entrar, você vai começar ali pelo primeiro degrau da escada. E depois você vai ter que subir isso aí, né? Então, você tem que ter calma, né? Você sabe, assim, já entrevistei pessoas com menos experiência que você, que se dizem sêniores, né? Por quê? Estagiou em um lugar, aí ficou, vamos dizer assim, 6 meses. Aí foi para outro lugar como júnior 3. Aí saiu de lá, foi para o outro pleno, né? E depois foi para outro sênior. E tudo isso em menos de 2 anos. Não é sênior, entendeu? Então, a primeira coisa é essa, tá? Essa questão de colocar, né, ali as sandálias da humildade, né? A segunda é estudar, né? Então, hoje já tem bom material já disponível na internet. Tem muito material ruim também, então tem que fazer filtro, né? Tem muita gente às vezes que fala um monte de besteira, né? Isso é fato, tá? Mas tem muito material bom, é saber garimpar esses materiais. Hoje já temos alguns livros também publicados, né? Então esse estudo, né? Ele deve ser constante, tá? E não só ali, vamos dizer, na governança de dados clássica, né? Então, algo de tecnologia que está próximo ali, vale a pena dar uma estudada. Algo ligado a habilidades comportamentais, tem que dar uma estudada também, tá? E para fechar, né, até por causa que para a gente não extrapolar muito o tempo, é não mentir, tá? Principalmente na hora da entrevista. Se você mente na hora da entrevista, você ali aí a pessoa percebeu, você já foi eliminado, né? E provavelmente, dependendo da sua mentira, você será lembrado, né, em outras situações, né? Então, assim, não trabalhou com governança de dados? Fala. Eu nunca trabalhei, quero muito entrar. Se você está buscando algo para entrar na área, nenhuma empresa, nenhum contratante
né, vai exigir de você uma experiência muito ampla. Então, assim, é ter essa honestidade, sabe? Porque eu vejo às vezes que as pessoas elas chegam e falam o seguinte: qual é a tua experiência? Eu implantei. Tem gente até que dá aula, tá? Fala isso. Mas assim, eu implantei eu sou fera em governança de dados. Tá, você implantou aonde? Porque às vezes a pessoa ela não implantou, ela acompanhou ali, né? Quem plantou provavelmente foi alguém que internamente, né, na empresa, foi a liderança dela, né? Foi de repente alguém mais experiente, com mais tempo de casa. E aí a pessoa pega e enche a boca. Implantei. Gente, isso é muito ruim para o profissional. Tá? Então, por exemplo, aqui é empresa pequena, não é? A gente não contrata toda hora, não é? Mas isso pega, né? Então, a pessoa pega, não, o que eu fiz, eu trabalhei ali, que eu implantei, quando você vai ver, ela não implantou, ela estava em outra área. Então, assim, é ser honesto. Se você está buscando uma oportunidade para entrar na área, é falar mesmo, cara, eu não tenho, eu quero muito aprender, eu acredito que eu tenho esse perfil, tá? É, ser honesto, tá? Porque, principalmente se você está querendo entrar na área, ninguém vai te exigir, né, que você seja ali aquela pessoa ali, né, o mestre Yoda, vamos dizer assim, né, da governança de dados. Tá? Tem uma pergunta aqui que o Wagner subiu, Breno, até para incentivar o pessoal a colocar aqui as suas perguntas, tá? Que foi o seguinte, eu não sei quem perguntou, ele não botou o nome aqui, mas foi o seguinte: quais conhecimentos básicos, ou não sei se a pergunta é dele, né? Quais conhecimentos básicos as pessoas precisam ter para atuar no setor de dados, conceitos, ferramentas, processos e outros? Então, se ela tá começando, ela tem que ter uma noção básica ali da teoria. Então, por exemplo, ela quer entrar na área de governança de dados. Tá, o que é governança de dados? Quais são os principais papéis envolvidos? O que é um comitê? O que é um projeto estruturante? O que é uma governança centralizada, uma governança federada? Tudo isso, tá, já tem material na internet, né? O que é um owner, o que é um steward, que a pessoa ela pode, né, já estudar em cima disso. Isso já vai trazer para ela vamos dizer assim, um conhecimento, tá? Que para ela atuar minimamente na área, ela tem que saber. Então, muita gente hoje começa, né, e as pessoas colocam essas pessoas para documentar os metadados, né, mexer com o catálogo. Então, a pessoa tem que saber o que é um catálogo, o que é um termo de negócio, tá? Então, ter essa noção, tá? Diga, Breno. Classe também sobre ferramenta que ele perguntou. Cara, várias ferramentas, vai desde Visage, Xmind, até o próprio Excel, querendo ou não, as empresas usam bastante, é que tem a maior quantidade. Entender mais um pouco sobre modelo de área de interesse, as funções que os papéis fazem, isso é bem importante também. Pode falar. Não, isso aí, tranquilo. Vai mandar mais alguma pergunta? Como é que tá aí? E vocês, que estão assistindo, né? Coloquem aqui suas dúvidas e seus comentários que o Wagner sobe aqui pra gente, tá? Então, tem uma pergunta aqui boa para você, Bergson. O que você Uhum. faria para ganhar conhecimento mais rápido na área de governança de dados se você estivesse começando hoje? Bom, se eu tivesse começando hoje, Bergson, tá? A primeira coisa que eu faria seria ler alguns livros, tá? E aqui, né? Eu tenho até 2 livros publicados, né? Mas aqui vai uma dica, não é? Procurem também ler material em inglês. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro lá atrás em governança de dados,
eu usei e abusei, né, de 3 livros na época, né, eram os 3 únicos livros publicados lá fora também, né, sobre o tema, para estar baseando ali o que eu estava colocando, escrevendo. Eu atuava já na área, mas sempre era bom ter uma visão, né, porque era uma visão bem prática, né, que eu tinha na época. Era bom ter uma visão de outros colegas, principalmente lá de fora, tá? Então isso acelera bastante, tá? Treinamento, tá? Treinamento também dá uma ajuda muito grande, mas aí a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que ser crítico com o treinamento que a gente vai fazer, tá? O que eu quero falar aqui, tá? Se eu quero aprender sobre governança, eu vou procurar um treinamento que vá falar sobre governança. Eu sei que qualidade de dados é importante, que gestão dos dados mestres também é importante, que todas as demais funções de dados que estão no DMBOK também são importantes. Mas pelo fato dessas funções serem importantes, elas merecem ter um curso só para aquele tema, né? E aí o que acontece? Se você faz um curso, né, que você está ali como se fosse um carrinho de supermercado e coloca ali tudo junto, né? A banana, a maçã, a pera, cara, você está fazendo uma salada de frutas, tá? Lembrando que hoje cada vez mais os treinamentos são mais curtos, né? Então o treinamento muito genérico não serve, tá? Na minha visão, não serve. Na BLR Data não temos treinamento que a gente mistura ali vários temas de funções de dados, tá? Então, por exemplo, governança de dados, hoje, na nossa trilha, são 4 treinamentos de governança de dados. Qualidade de dados, nós temos um treinamento. MDM, nós temos um treinamento. Aí o que acontece? As pessoas misturam qualidade de governança, dados mestres e governança. Será que aquilo vai me agregar alguma coisa? Será que, de repente, se eu pegar, né, um livro de fora, assim, não precisa gostar do Bergson, não precisa gostar do Barbieri, né? Mas pega um livro e estuda, entendeu? Pega um livro de fora, né, e estuda específico daquilo, tá? Isso ajuda, sim, o treinamento ajuda também a acelerar, tá? Certificação, tá? Certificação, ela tem a sua importância, mas ela entra muito mais no sentido de você atestar que você conhece aquilo que você fez a prova. Então, eu não acredito que ela vai acelerar o seu processo, mas sim, ela vai atestar. Mas se a questão é acelerar, eu olharia isso. Outra questão que acelera também é a forma, o local onde você vai ter essa oportunidade de atuar, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela puder, né, porque assim nem sempre acontece isso, tá? Mas se ela puder escolher, né, principalmente vocês mais novos, né, um local onde ela vai ter ali, por exemplo, um mentor ou uma mentora, né, e essa pessoa ela vai passar no dia a dia, né, vai dar aquele puxão de orelha, né? Isso é fundamental para desenvolver o aprendizado, principalmente hoje em tempos de IA, tá? Então, uma coisa a pessoa entra nova na área, aí ela começa a trabalhar, mas sozinha, não tem ninguém ajudando, não tem ninguém apoiando, não tem ninguém criticando o que ela faz. O único colega que ela tem que ajuda é o Gustavão, né? O Gustavo Pereira Teixeira, que é o GPT. Aí, cara, esquece, você vai ficar patinando ali, você não vai aprender. Se você está, por exemplo, em outra situação, uma empresa que tem uma pessoa que está em cima de você, passando ali o básico, o prático, olha, o caminho é esse, não vai por aqui, isso acelera bastante o aprendizado. Eu, no meu caso, lá atrás, eu tive essa sorte, né? Então,
eu tive 3 grandes gurus lá atrás, né? Eu reconheço muito o quanto eles me ajudaram, principalmente tecnicamente, né? Então, são 3 coisas, tá? Investir na capacitação correta, ideal, objetivo ali, estudar material de boa qualidade e, se puder, né, busque alguma atuação, alguma empresa onde você vai ter alguém ali apoiando, te passando conhecimento, tá? Respondi? Sim, e querendo, ô, Bergson, só adicionar uma coisa que você falou que é muito importante, Hum? que é pouco falado, a questão do idioma, cara. Porque a maioria das certificações e cursos dentro de governança de dados, as provas são em inglês, o material é em inglês. E assim, eu não vejo isso sendo muito comentado e deveria ser. Porque, cara, querendo ou não, uma palavra em inglês tem outro sentido do português, sabe? E a pessoa se confunde durante a prova. Então, se a pessoa não tiver com o inglês afiado, pode acabar se confundindo um pouco, entendeu? E aqui, ó, fizeram várias perguntas agora. Ó. Aí, pessoal, que bom que vocês estão perguntando, hein? Aqui, ó, Vamos lá. Ah, Gustavo verdade. Moreira. A governança Tem o sempre. Durval Deliane. Ah, Gustavo, tá certo. Vai lá. Vai lá, Breno. Gustavo Moreira. A governança está sempre muito atrelada à gestão de dados. Vale a pena estudar bem os frameworks de gestão de dados? Gustavo. Então, Gustavo, com certeza, tá? Assim, eu vou falar aqui do DMBOK, tá? No DMBOK, a governança é uma função de dados, tá? E ela está ali, não vou dar uma aula aqui de governança, mas ela está ali no centro, não é? Ela não está ali à toa, tá? Então, ela tem influência direta, não é, em todas as demais funções, né? Ela está ali para fazer, vamos dizer assim, a gestão da gestão de dados, tá? Então, sim, né? Mas, por exemplo, quando eu falo aqui em DMBOK, é outra coisa que eu vejo bastante também, né? Assim, o DMBOK, gente, é um guia de melhores práticas, tá? E ele não é um livro didático onde a pessoa vai começar ali no capítulo 1, vai ler, vai se empolgar, né? Então, ele é um material, tá? Que, se a gente quer extrair coisas bem interessantes dele, a gente pode, por exemplo, estar pensando em alguma daquelas funções, né, algum daqueles capítulos ali, e ir direto naquele capítulo ali, ver o que o DMBOK fala, tá? Mas, para fazer isso, eu tenho que usar o DMBOK, tá? E aí, para usar o DMBOK, a gente precisa, né, primeiro, ter uma versão atualizada. Então, hoje, por exemplo, a versão do DMBOK é a 2x. Então, assim, que já tem, vai vir uma nova daqui a pouco, né? Então, o ideal é você abrir o DMBOK, se ler pedaços ali do DMBOK e dentro de uma obra atualizada, tá? O que não dá é o que eu vejo bastante por aí, e aí vai a questão da honestidade, e aí, olhando para o lado do profissional, honestidade com você mesmo, tá? Não dá, por exemplo, para eu, assim, eu vou utilizar o DMBOK 1.0, que é uma versão antiga, bem antiga. Mas está em português, sim, mas evoluiu. Por exemplo, a própria quantidade de funções de dados que estão ali não são mais as funções de hoje do 2x, né? Então, utilizar a versão correta, né? Eu sei que tem gente que gosta assim de tirar foto, né, com o DMBOK 1.0, mostrar para a mamãe, né, tirar aquela foto bonitinha ali. Até hoje eu estou de camisa social, né? Geralmente eu não trabalho muito de camisa social, só pôr a camisa social ali, tira a fotinho ali, e isso bobear, assim, nem lê o que está ali dentro, né? Então, o útil, vale muito a pena estudar, tá? Mas, assim, não é para encarar como se fosse um livro didático do capítulo 1 até o último capítulo, tá? Existe vamos dizer assim, uma versão executiva do DMBOK também, tá? Que vale a pena. Esse sim dá para você ler do início ao fim, tá? Na Amazon tá lá, mas é fundamental, tá?
Outra coisa, Gustavo, você botou aqui em frameworks, né? É que assim, procure estudar frameworks que você vai estar em compliance com aquilo ali. Então, por exemplo, o DMBOK, ele é um guia aberto, assim, para qualquer um, óbvio, né, que compre o DMBOK, leia ali e tal. Não é para ficar fazendo pirataria de PDF, não é isso. Mas qualquer um que comprou ali a versão, seja ela digital, a versão impressa, né, pode usar, por exemplo, no seu trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui na empresa, o DMBOK é uma das principais referências que utilizamos. Agora, o que não dá para fazer é que existem referências no mercado que, para você utilizar e aplicar na prática, você tem que pagar royalties àquele detentor. Eu não vou falar o nome de alguns frameworks que são assim, mas às vezes eu vejo as pessoas falando daquilo que usaram assim, com maior naturalidade. E ainda fico, às vezes, com raiva quando você vai dar o alerta. Pô, peraí, gente, isso aqui é tal empresa que tem o direito, isso aqui para você usar. Você até pode usar para você entender, tá? Tem um desses, né, que eu tenho porque eu pude comprar ali, mas eu sei exatamente que eu não posso aplicar aquilo de forma comercial, tá? Mas eu vejo pessoas falando ali com desenvoltura. Cara, a primeira coisa, quando você abre, por exemplo, aí vou voltar aqui para o Demiborg, ele fala em ética, né? Muito no sentido dos dados, né? A primeira coisa que o profissional de governança de dados tem que ter é ética. Então, se esse material é protegido, eu vou ter que respeitar isso, entendeu? E aí o pessoal não respeita. Aí, às vezes, a galera mais nova, né, entra muito, né, nesse efeito manada. Gente, isso está manchando a imagem. Porque quem contrata, quem é mais sênior, está olhando isso, entendeu? Então, isso pega muito mal para a pessoa, tá? Diga lá, Breno. Então, até lá esse teu final de resposta até com um vazamento de política, né? Que o pessoal costuma vazar bastante. Exatamente. Então, Aqui. por exemplo, uma política você escreve é daquela organização, foi feita para aquela organização, com as características daquela organização, tá? Mas diga lá. Pois é. Então, por exemplo, a política para McDonald's não vai ser a mesma que para Casas de Bahia, por exemplo. Porque são serviços totalmente diferentes, que não fazem sentido fazem sentido em um, mas no outro não fazem sentido nenhum, entendeu? A próxima aqui, Durval Deli. As ferramentas para catalogação de dados, sejam de negócios ou negócios, são caras. Considere algo simples, que se comece pelo básico e possa evoluir gradualmente. Forneça uma estimativa simples do valor de ferramentas. Então, Durval, o Breno colocou uma coisa aqui que eu tenho uma dúvida. É Durval Deli ou Durval Delê, não é? Até para a gente falar certinho aqui, né? Mas então, Durval, vamos lá. Hoje existe sim uma grande variedade de perguntas, não é? Ah, de perguntas não, de ferramentas, tá? Que estão disponíveis no mercado, né? E vão desde ferramentas free, não é, até ferramentas pagas, não é? Que, inclusive, algumas licenças são bem caras, né? Ah, sendo bem sincero, tá? Até devido à nossa atuação aqui no mercado, nós somos meio que agnósticos em relação a essas é, tecnologias, tá? Então, eu conheço, já desenvolvemos trabalhos em empresas onde, por exemplo, o pessoal usou uma ferramenta free, tá? Uma ferramenta free, outra que você pagou uma licença um pouco mais barato, outra que já é muito mais cara. Assim, o importante, tá, na questão dessas ferramentas é você entender qual delas melhor se encaixa dentro da sua empresa, considerando aí critérios tanto técnicos, né, como também financeiros. Então, às vezes, você está começando uma área de governança de dados e você não tem orçamento, né? E você até entende que uma ferramenta
cara, né, ela vai te dar mais retorno, mas vamos ser práticos, você não tem orçamento para isso naquele ano, então você já tem que mostrar algum resultado. Então, assim, quando a gente fala em ferramenta, tá, a primeira coisa que eu penso é, olha, vamos primeiro mostrar algum retorno, tá, para o pessoal tomar consciência de que uma solução vai dar muito mais produtividade para isso aqui, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Uma ferramenta de qualidade de dados, por exemplo, geralmente ferramentas de qualidade de dados são ferramentas caras, tá? Mas será que ali nos meus primeiros meses eu preciso de uma ferramenta? Será que se eu chegar, né? Eu sei que é uma forma mais antiga, mais arcaica, mas se eu não tiver orçamento, não é melhor eu chegar e começar a falar em qualidade de dados, por exemplo, e começar a mapear, documentar algumas regras de qualidade, não é? E fazer esse profiling, não é? No SQL, na mão mesmo, para ter uma ideia de como está hoje, não é? Esse indicador de qualidade, né? Então, a gente tem que sempre pensar nessas coisas, tá? Metadados é a mesma coisa, né? Será que de repente, né, a gente está implantando um programa que eu preciso documentar todos os metadados, eu preciso documentar todos os termos? Não é melhor eu pegar e fatiar, né, esses domínios de dados e colocar esses domínios ali, né, aos poucos dentro do programa e documentar esses termos ligados àquele domínio, e aí eu vou crescendo, e aí conforme eu for crescendo, de repente eu consigo justificar, né, a compra dessas ferramentas, olhando, né, desconsiderando isso que eu falei, né, de forma geral, eu prefiro a paga, porque você tem suporte, né, é uma solução que foi mais testada, consolidada, mas assim, não é uma, vamos dizer assim, não é uma obrigatoriedade você trabalhar com esse tipo de solução, tá? Já vi muitos trabalhos bem feitos com ferramentas baseadas em software livre, tá? Mas isso tem que sempre ser avaliado, tá? Mais perguntas, Breno? Tem várias. Renato Magalhães. Após a aquisição de conhecimento e treinamento, como fazer para entrar no mercado se a maioria das vagas exigem profissional com experiência sênior? Cara, essa aí eu quero responder antes, Bex. Cara, Vai eu lá. vi ontem vaga para profissional júnior de governança de dados, tá? Para Accenture, depois dá uma olhada lá. Grupo Renner, até vários escritórios financeiros estão contratando agora analista de governança de dados. Então dá uma olhada lá, cara. Principalmente na Accenture, que acho que a vaga é bem recente, que eles estão contratando lá. Mas falei, Bex. Tá. Assim, tá? Eu entendo o seguinte: se a pessoa ela não tem experiência na área, ela vai buscar uma vaga de entrada, tá? Principalmente se ela é nova, né, no mercado, né? Ou seja, é a primeira experiência, ela já começou a trabalhar há 1 ano, 2 anos, mas não está muito feliz com o que faz. Quem for te contratar, ele vai te contratar mais pela sua honestidade, pela sua vontade em aprender, do que o que você sabe. Assim, sendo bem prático, tá? É, assim, se você não sabe nada, e aí você faz uma entrevista, você mente pra caramba, e a pessoa identificou que nada daquilo faz, ainda te contrata, aquela pessoa é um 7-1 também. Então ela vai te contratar, vai te botar em furada, você vai se dar mal, né? Então, assim, seja honesto, tá? Eu já... Eu me lembrei aqui de uma situação, não tinha nem a BLR Data ainda, tá? Eu trabalhava como preposto em um cliente e tal, e eu fiz uma entrevista com uma pessoa, né? Na época era uma vaga para DBA, né? Era uma pessoa que, no Rio de Janeiro, né? Ela não morava no Rio, queria morar no Rio de Janeiro e tal. E, assim, eu fiz a entrevista com outra pessoa que era DBA, assim, eu era o líder daquela pessoa ali que estava comigo, né?
E dentro ali da entrevista foi colocada uma situação para ela, né? E ela foi bem honesta, tá? Ela falou, olha, eu quero, na época, né, o pessoal tinha um sonho de ser DBA Oracle, né, e tal. E ela virou e falou o seguinte, eu quero entrar na área, atuando como DBA Oracle, estou estudando. Acho que ela tinha até já uma certificação na época, tá? É, e aí foi colocada uma pergunta para ela e ela errou a pergunta, a resposta, na verdade, né? E aí outra pessoa pegou, não, mas não é isso, não sei o quê. Aquela pessoa, ela fez uma cara tão assim do tipo, putz, cara, como é que eu errei isso aqui? Tu viu assim que ela sabia a resposta, mas não sei se foi por nervosismo, falta de experiência, a pergunta que foi colocada meio estilo pegadinha, né? Mas ela ficou muito incomodada do fato dela ter errado. Ela reconheceu que errou, mas ela ficou, pô, eu não podia ter errado isso, né? Ali, como a vaga era para pessoa sem experiência, ela foi a pessoa que eu escolhi para contratar. Porque foi uma pessoa que estava claro ali que tudo que ela estava falando, né, ela mostrava que era um conhecimento que ela tinha buscado, mas ela não tinha aplicado ainda na prática. Tá? E aí, quando a gente viu que ela deu uma resposta ali, deu uma balançada e né, a pessoa corrigiu ela ali, ela fez aquela coisa, cara, é essa pessoa que tem que entrar. E realmente ela entrou, depois foi muito bem, trabalhou bastante tempo nessa equipe, né? Eu acho até que saí dessa empresa antes dela, né? Fui para outra oportunidade, acho que ela continuou lá. Mas, assim, você tem que ser honesto com você mesmo e com quem está te entrevistando, tá? Tema aqui do Gustavo, tem previsão para abertura dos cursos da BLR Data? Então, Gustavo, tem. Na verdade, é o seguinte: esse ano não ofertamos ainda cursos, né, na BLR Data, porque a gente vai estar. Na verdade, está fazendo uma mudança na empresa, tá? E toda a parte, né, vamos dizer assim, B2C, que a BR Data fazia, nós vamos jogar isso para outra empresa. Tá? Então, a ideia é a BR Data ela continuar com treinamentos, mas só treinamentos em company, e os cursos da BLR Data serão ofertados em outra empresa, né, focado, tá, na questão B2C, ou seja, é o Gustavo, pessoa física, né, que vai contratar o curso dessa nova empresa. Eu não posso falar ainda o nome da empresa, tal, mas sim, nós vamos retornar com os cursos, não na BR Data, mas sim em outra empresa, e o Bergson vai estar lá dando as aulas. Tá? Por isso que às vezes algumas pessoas elas até pedem informação, a gente nem tem como responder, tá? Porque a estratégia que nós adotamos, né, até para focar um pouco mais, dar um foco maior nessa questão do B2C, a estratégia que nós resolvemos foi abrir, né, em dois CNPJs, vamos dizer assim, né? E aí são duas empresas agora a trabalhar como irmãs ali, mas têm objetivos bem diferentes, tá? E aí os cursos sairão por lá, tá? Mas o Bergson, acho que você faltou o principal ali, que eu acho que ele quer saber de data de lançamento, assim, previsão. Sim, segundo semestre, tá? Provavelmente, esse ano também é um ano complicado, né? Por causa de Copa do Mundo e tal, mas provavelmente do meio do ano para frente, tá? Sim. E Simone, bom dia. Pode indicar os livros de governança de dados? Ah, tem vários. Até o Então, guia do Demibock, do Bergson. Mas falei, Bergson, falei. eu gosto, tá? Obviamente, né, se você puder ler os meus livros, eu agradeço, né? Eu espero que atenda você, mas eu gosto dos livros do Robert Sainer, tá? São livros importados, tá? Que ele tem uma série de livros, são 3 livros, se não me engano, que ele fala do conceito de governança de dados não invasiva, tá?
Então, são bons livros, tá? São os livros que eu indico, tá? Lá de fora, assim. Aquele é algo interessante sobre governança de dados, leia os livros do Robert Senior, tá? Sim. Vamos lá? Aqui, comentário Nem do vale a pena Durval. botar pergunta, nem você, né, Breno? O pessoal está colocando aqui, então vamos lá. O comentário do Durval. Um dos grandes problemas é o patrocínio executivo ou a falta dele. O GGD deve ser uma área específica, que no caso é a preferência dele, mas infelizmente muitas pessoas ainda acham que isso é um problema de TI. Ele já viu empresas alocarem a equipe de GGD debaixo de segurança de dados. Tá, eu vou responder, que eu vou tentar responder um pouco mais rápido aqui para caber, né, tempo para todo mundo. Então, Durval, não existe o melhor lugar para colocar a área de governança de dados, tá? Se você põe dentro da TI, você tem alguns problemas. Se você põe fora da TI, você tem outros problemas, tá? O fato, claro, independente de onde esteja a área de governança de dados, você vai ter que atuar de uma forma fazendo ali o equilíbrio, né? A orquestração entre tecnologia e as áreas de negócio. E não é só orquestrar a área de negócio e TI. Entre as próprias áreas de negócio, a governança ela entra ali para estar fazendo essa orquestração também. Por quê? Você pode ter áreas com objetivos muito diferentes, tá? Com visões muito diferentes, com maturidades muito diferentes. Tá? Então, independente de onde esteja a governança de dados, você vai ter problema. Se está na TI, você corre sim, corre um risco. Não estou falando que você vai ter uma área muito focada em tecnologia, não é isso, mas corre sim esse risco. Se você está fora, você corre risco de estar bem afastado da tecnologia, isso também não é legal, tá? Então, o fato de estar dentro da TI, eu não considero hoje um problema, porque eu não vejo um lugar 100% ideal. O melhor ali, na verdade, é você ter uma vertical de dados na casa, não é? Você ter um CD, um CDO, não é? Algo nesse sentido. Mas aí, cuidado, quando a gente fala C, é C-level. Então, é um nível lá em cima de diretoria. Eu vejo muita gente hoje que coloca ali, né? Eu sou head disso, eu sou CDO, e quando você vai ver um gerente sênior, é uma superintendência, aí é pior do que é, estar em outra área, né? Então, assim, cuidado com isso, tá? Então, se você tem uma área com força ali, né? Uma diretoria de dados, putz, é um caminho que você vai ter menos problemas. Mas mesmo assim ainda vai ter, tá? Então hoje não existe uma área ideal, tá? Vamos lá. Simone colocou aqui, o DPO pode ser um sponsor no GGD? Sim, eu não sei o que é GGD que você quis colocar aqui. Gestão e governança de dados, é isso? Seria um sponsor da gestão e governança de dados na empresa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É gestão e governança. A mesma coisa que está ligada aqui à pergunta do Durval, tá? Pode, como a diretoria de marketing pode ser, como a diretoria financeira pode ser, como a diretoria de tecnologia pode ser, como a diretoria de dados pode ser, tá? O que eu vejo muito, tá? E aí pode dar um tipo de problema, é que quando a gente está falando em DPO, dependendo da empresa, a gente está com viés aí muito jurídico da coisa, né? E assim, advogado entende lei, não entende dados, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes você pode estar colocando ali é óbvio, né, que você tem que respeitar as leis, mas o foco é só isso, e não deve ser, tá? Até porque, se for isso, você vai ter uma área ali meio que funcionando por obrigação, tá? E funcionar por obrigação nunca é legal. Tá? A próxima aqui. Durval Antônio Dele. Ó, ele trocou o nome. Aqui é Agora comentário, aqui não é pergunta. Né? Mas é comentário não, de atualização. a 2.0 de 2017. Não, mas tem uma nova, tá?
tem a 2.x, que é uma versão atualizada, que ela foi lançada ano passado, tá? E quem coordena isso é o Dama Internacional. Então, hoje, o presidente do Dama Internacional, Peter Eichen. Mais para frente, isso muda, são outras pessoas. Então, eu falo mais da organização que está puxando, né? Quem sempre puxa isso é o Dama Internacional, tá? E tem outra aqui, que é o seguinte: acho que deveriam ocorrer atualizações tipo aditivos. Exemplo, IA chegou e não houve um alerta. Pelo menos eu não vi. Breno, tu entendeu? Sim, que deveria ter uma área só sobre inteligência artificial no novo DMBOK. Eu entendi, foi isso. Ah, isso é sobre o DMBOK? É. Ah, Então, é o que eu falei, né? O DMBOK ele está em evolução, tá? E assim é algo que provavelmente virá na próxima versão, tá? É, mas como não saiu ainda, eu não tenho nem condição de falar se está, se não está, se está vindo ali forte, se não está vindo forte, está sendo colocado de forma mais superficial. Então, assim, é algo que a gente, se for em relativo ao DMBOK, a gente tem que esperar chegar a nova versão, né, ser publicada para a gente ter uma visão, tá? E o foco aqui não é o DMBOK, gente. O foco aqui é carreira para quem quer entrar novo na carreira, tá? Mais alguma pergunta, gente? Se não, o Breno manda uma final aqui para a gente terminar. Não é? então, Alguém colocou mais alguma coisa, Wagner? Então manda uma para fechar aí, então, Breno. cara, pra fechar, acho que o melhor seria dar uma dica pra pessoa que tá começando hoje em dia na área de dados. E, cara, se fosse dar uma dica pra pessoa, eu já falei anteriormente, mas é a questão do idioma. Porque a maioria das certificações são em inglês, os materiais saem primeiro em inglês, o próprio DMBOK sai primeiro em inglês para depois vir para português, ser traduzido no Brasil. E questão de fazer curso, sempre procurar estudar mais sobre a área, sabe? Fazer curso, tanto aqui como lá fora, curso lá de fora, no caso. E é isso. E você, Bergson? Uma dica aí para pessoa que está começando na área. E já que você falou do inglês, uma coisa, né, que eu vejo que eu antigamente até eu me cobrava muito em relação a isso é o seguinte: o fato de você ter a necessidade, né, de ter conhecimento em outra língua, esse conhecimento é para você fazer a comunicação, se comunicar, tá? Eu canso de ver aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade que atrai bastante turistas, né? Então, a região aqui onde eu moro, né, onde eu, às vezes vou passear um pouco, é a Barra da Tijuca e Zona Sul, né? E o que eu vejo sempre, né? Tem muito estrangeiro que vem passar as férias, né? Ou leva uma vida meio que de nômade digital. E essas pessoas, elas, algumas, né? Elas falam português, mas falam aquele português, né, Breno? Meio que assim, cheio de sotaque, né? E tá tudo certo. O importante é você ter uma comunicação, né? Não fique assim, se a sua fluência, né, se a sua pronúncia, se você não tem sotaque, não fique com vergonha, porque quem está do outro lado escutando, o que é importante para aquela pessoa ali é a mensagem, no caso, as mensagens que você tá passando ali, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas elas travam um pouco nisso, né? E não seguem muito em frente, porque gera tipo de bloqueio, né? Do tipo, pô, se é para falar aquele inglês do Joel Santana, né? Eu não quero, mas, cara, se o teu inglês é do nível do Joel Santana, cai dentro,
Conversa mesmo assim, entendeu? Ah, porque eu não estou usando o tempo verbal correto. Cara, no português também a gente fala errado. É um tal de falando, fazendo, para mim fazer, não é isso às vezes que a gente escuta aí? E, assim, claro que não é o ideal, né? Mas a pessoa consegue é, fazer ali a sua comunicação, né? Então, sejam menos, vamos dizer assim, rigorosos. É claro que você tem uma boa pronúncia, falar sempre na conjugação certa, isso vai te dar um certo destaque, mas você vai comunicar ali da mesma forma. E quanto mais você insistir nessa comunicação, melhor vai ser a sua evolução. Você não vai parar. Tá? Então, só complementando um pouco do que o Breno colocou. Certo, Breno? Então, gente, não tem mais perguntas aqui, né? Passamos um pouquinho da hora. Então, de novo, né, queria agradecer a vocês pela participação aqui no Banco Dados. Hoje foi bem legal, tá? Foram muitas perguntas, né? E aguardamos vocês na próxima edição do Banco Dados. Breno, manda o teu recado final aí, antes da gente chamar o Wagner para fechar. Obrigado pela audiência, pessoal. Foi um prazer dividir essa manhã com vocês. E assistam o próximo Manhã com Dados. Curto e grosso, né, Breno? Beleza, pessoal? Então, vamos fechar aqui. Wagner pode fechar. Até a próxima edição do Manhã com Dados, pessoal. Tchau, tchau.